a gravação aí. Bom, então vamos para a segunda parte. Então, só para a gente finalizar, agora, quando a gente for falar de enantiômeros, tá? É importante nós entendermos o conceito de quiralidade, né? O que é a quiralidade? É exatamente o que a gente está vendo aqui. Então, uma mão é semelhante à outra. Porém, em imagem, nós não conseguimos fazer a sobreposição das mãos. Então, a mesma coisa nós temos alguns compostos. Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, eu estou com duas estruturas aqui, ó, tá? Essa estrutura aqui, ó, que vocês estão vendo, é exatamente essa daqui, tá? Então, vejam, eu tenho um elemento branquinho em cima, tá? Tenho um verdinho no meio aqui, ó, um de frente para o outro, o azulzinho está jogado lá na frente e os vermelhos estão aqui, né, do lado. Ou seja, uma é a imagem da outra. Só que quando eu vou tentar fazer a sobreposição, eu não consigo, né, deixar um elemento sobre o outro de tal forma que eles sejam iguais. Por exemplo, o azul eu consigo igualar, mas o verde não está batendo. O branco bate com o branco. Agora, se eu tentar, por exemplo, tentar igualar o vermelho com o verde. Ok, igualei o vermelho com o verde, porém o branco e o azul são diferentes. Então, isso daqui nos mostra o seguinte, ó, que aqui nós vamos ter um carbono assimétrico, porque ele tem 4 ligações, 4 elementos diferentes nas suas pontas. E aqui, por exemplo, um composto imagem do outro vai ser o quê? Nada mais, nada menos do que um isômero, tá? Um isômero, no caso aqui, óptico. Né? Esses isômeros ópticos, eles, por exemplo, esse instrumento que foi mostrado aqui, o polarímetro, aqui dentro, então, tu coloca a substância e dependendo da forma, né, como a luz ela vai girar, o ângulo de rotação do analisador aqui, esse giro vai ser, então, proporcional ao tipo de substância. Então, aqui nós temos o ácido lático, que seria um exemplo de um composto que vai ser assimétrico. E aqui nós percebemos o seguinte, que aqui um é a imagem do outro, porém, são compostos completamente diferentes, tá? E depois aqui tem, no próprio livro, tem a parte que dá uma explicação e que fala um pouco sobre os efeitos, né? Não só desse exemplo, mas de outros. Inclusive, o artigo que o professor disponibilizou para vocês lerem, ele fala a respeito do ácido lático. Então, como obter, né, o ácido lático os enantiômeros, né, que vai ser o quê? Ambos os isômeros com estruturas quirais, mas como obtê-los e também, né, como analisá-los. Aqui a gente viu um tipo de análise que pode ser o polarímetro, mas será que existe outro equipamento para fazer análise, né, de enantiômeros? Então, leiam o artigo e me respondam lá, ok? Bom, então, existe uma regrinha que se utiliza para definir essa nomenclatura de enantiômeros. Aí mais ou menos essa é a última coisa que nós vamos ver agora. Essa regrinha, tá, ela pode ser projetada em cima das projeções de Fischer, que vamos olhar aqui esse composto. Esse aqui é um carbono sp3, né? Então, o que nós temos aqui nessa figura? É uma forma de nós tornarmos isso plano, tá? Onde, através da análise dos elementos que vão compor essa substância, dependendo de como será, né, o giro desse composto, nós vamos estar definindo, então, aquele que vai ser levógeno ou destrógeno, ok?
Então, aí entra a questão das regras da configuração absoluta. Tá? Então, vamos... primeira coisa, vamos atribuir aos grupos ligados ao carbono assimétrico prioridades de 1 a 4, certo? Vamos visualizar a molécula, né, de modo que o grupo de menor prioridade se encontre o mais afastável possível do observador. Então, pode ser algo nesse sentido. Então, por exemplo, se o hidrogênio for menor prioridade, a gente coloca ele para trás e nós vamos estar observando, então, esse composto aqui. Da mesma forma, vocês são observador, a gente bota o hidrogênio para trás e vocês vão observar, né, a estrutura aqui. Bom, com base nisso, né, a gente vai ter, então, a definição. Se ele for, tiver um giro no sentido dos ponteiros do relógio, né, ele vai ser denominado R, ou rectus, né, do latim direito. E se ele tiver um movimento, por exemplo, anti-horário, vai ser definido por S, do latim sinistra esquerdo. Ou seja, exatamente como que o giro vai se dar por ordem de prioridades. Então, vamos entender um pouquinho melhor as regras. Bom, para definir a ordem de prioridade, então a gente coloca sempre, né, em ordem de número atômico. Oi? Professor, é para apresentar a apresentação ou é para ver as moléculas? Quando o senhor mostra. Estava mostrando a apresentação. Muito bom, Daniela. É os dois, né? Que bom que você estava vendo as moléculas. Então, não foi de tanto perdido assim. Agora sim, vamos olhar, estão enxergando aqui a estrutura. Agora, olhando a molécula aqui. Então, vejam, imaginem, tá, que a ordem, cada corzinha que vocês estão visualizando aqui, ó, certo? Cada corzinha que vocês estão visualizando, deixa eu ver se fica bom o visual aqui. Tá muito forte a luz, deixa eu ver se fica melhor. Acho que fica melhor assim, né? Assim fica melhor. Ó, estão vendo que tem as bolinhas têm as cores diferentes. Ó. Essa aqui tem uma cor diferente. E é exatamente isso que está, em tese, desenhado aqui. Então, a ordem de prioridade, por essa primeira regra, vai ser por número atômico. Então, vamos imaginar o seguinte, que aqui cada uma dessas bolinhas coloridas vai ser um elemento, tá? Que é o que o professor fez aqui. Então, nós vamos ter hidrogênio branco, nós vamos ter o bromo vermelho, nós vamos ter o flúor azul e vamos ter o verde cloro. Então, segundo essa primeira regra, o que nós fazemos? Tá? A gente define, então, o composto que é o que tem menor número atômico, vai para trás, e em ordem de número atômico, sempre do maior para o menor. Então, se a gente pegar a tabela periódica, se nós pegarmos a tabela periódica, olha aqui, né? A gente tem aqui na tabela periódica o flúor, o cloro e o bromo. Né? Então, o bromo, número atômico 35, o cloro 17, o flúor 9. E o hidrogênio, lá do outro lado, 1, número atômico 1. Então, com base no número atômico, tá? O que nós iremos fazer agora? A gente vai estabelecer, então, a prioridade. Então, lembrando, então, quem é que vai ser? Vermelho, bromo, depois flúor, aqui ó, flúor, e depois o cloro. Da mesma forma aqui, ó, né? Bromo, flúor e cloro. Bom, agora, como
como que vai se dar esse giro? Sempre será de maior prioridade para o de menor. Tá? Que é exatamente como está definido aqui. Ó. Sempre do maior prioridade e vai diminuindo. Certo? Então, vamos agora definir aqui. Então, bromo, depois flúor, depois cloro. Então, essa molécula ela vai girar nesse sentido aqui. Ó. Ou seja, se a gente for comparar com o ponteiro do nosso relógio, ela vai estar girando no sentido horário. Agora, se a gente pegar a outra molécula, veja, mesma coisa. Ó. Bromo, flúor, cloro. Certo? Lembrando, quem é que está lá em cima? O bromo, cloro. Eu falei o contrário aqui, ó. Vamos de novo aqui. Ó. O cloro, primeiro é bromo, depois o cloro. Né? Bromo, cloro, bromo, cloro e flúor. Então, o sentido é esse aqui, ó. Essa molécula aqui, ó, bromo, cloro, flúor. O flúor é o que vai ter o menor número atômico. A gente botou para trás o hidrogênio, que é o que tem o menor número atômico. Então, ele foi para trás. Então, o sentido vai ser bromo, flúor... bromo, cloro, flúor. Então, ó, o giro vai ser no sentido, ó, se a gente com o relógio, é no sentido... Aqui, ó. Vê que se tu confunde a ordem de prioridade, tu erra. Então, esse aqui é no sentido anti-horário. Vai ser desse para esse, para esse. Ó. Esse é o giro. Vai ser no giro, ó, olhando para o relógio, vai ser no sentido contrário ao sentido do relógio. Então, se ele é anti-horário, nós vamos ter a definição S. Certo? Anti-horário. Agora, vamos pegar esse outro aqui. Qual é a ordem, então? Bota o hidrogênio para trás. Então, vai ser bromo, cloro, flúor. Veja, bromo, cloro, flúor. Bromo, cloro, flúor. Como vai ser o giro? Então, ó, esse aqui vai ser, então, ó, bromo, cloro, flúor. Ó, o giro vai ser no sentido horário. Então, se nós tivermos no sentido horário, vai ser o contrário. Vai ser do latim rectus, ou seja... Muito bem. Então, a sequência que está aqui na explicação vai mostrar que, obviamente, tu vai ter outros grupamentos, nem sempre tu vai ter estruturas tão simples, mas a nível, para a nossa aula de hoje, o entendimento de que o que é quiralidade e a definição da ordem de prioridade pelo número atômico, sempre do maior número atômico para o menor, né, definindo que o maior vai ser o número 1 e os demais na sequência até 4, é o que é válido para que vocês tenham a compreensão para essa aula de hoje. Então, fica para vocês fazerem leitura parcial do capítulo 5, tá? Porque não entra reações químicas, do capítulo 6, e fica aí o TDE para vocês refazerem a lista de exercícios do 1 ao 8. Ok, pessoal? Então, professor, agora para por aqui a nossa